Semana passada, a gente viu que um fenômeno midiático como o BBB expressa a mercantilização da cultura e a reificação das relações sociais. Essa é uma visão que se tornou célebre com um conjunto de pensadores e correntes marxistas que se debruçaram sobre os problemas da cultura de massa. No programa anterior, a gente viu como o problema da mercantilização da cultura é abordado nas obras dos intelectuais da chamada Escola de Frankfurt. Hoje vamos ver de que forma fenômenos como o BBB podem ser entendidos a partir das elaborações de uma outra linhagem de autores influenciados pelo marxismo. Essa linhagem ficou conhecida como estudos culturais. Vem comigo, eu sou Fábio Palácio e começa agora mais um Cultura em Movimento. O campo disciplinar conhecido como estudos culturais nasce na Inglaterra no final dos anos 50 e início dos anos 60. Essa orientação teórico-metodológica surge com as profícuas intuições de três pensadores seminais: o sociólogo e crítico Raymond Williams, o teórico da literatura Richard Hogarth e o historiador Edward Thompson. Inspirados no marxismo, eles promoveram uma quebra de paradigmas em relação às formas anteriores de conceber a relação entre cultura e sociedade. Por isso, as obras desses três pensadores estão na origem dos estudos culturais, um campo disciplinar que promove a convergência entre a sociologia e a tradição humanística. Essa orientação pode ter seus antecedentes localizados na obra de Antônio Gramsci. Ela se mostrou fértil e continua se desenvolvendo e ampliando sua influência nas últimas décadas, através de nomes como o britânico-jamaicano Stuart Hall, o britânico Terry Eagleton e o norte-americano Fredric Jameson. Há também uma linhagem latino-americana dos estudos culturais, que abrange intelectuais como o argentino Nestor Canclini e o colombiano Jesus Martín Barbeiro. Diferentemente da visão da crítica literária tradicional, de caráter mais formalista, os estudos culturais se concentram na análise estética, buscando examinar sua conexão com relações sociais e de poder. Essa orientação partilha com outras vertentes do marxismo a preocupação com a mercantilização da cultura e suas repercussões para a politização das massas e o avanço social. Porém, diferente do que verificamos nos trabalhos centrais da Escola de Frankfurt, essa vertente constrói uma abordagem menos fatalista e mais nuançada, que busca enfatizar as contradições da cultura de massa e suas inevitáveis relações com a vida comunitária e a cultura popular. Em outras palavras, pessoal, nem tudo se resume a fetichismo e alienação. Para os autores dessa vertente, rejeitar a cultura capitalista em sua totalidade é compreender mal seu desenvolvimento contraditório. Vejam o que diz sobre isso Raymond Williams. Nenhum modo de produção e, portanto, nenhuma ordem social dominante e, portanto, nenhuma cultura dominante nunca, na realidade, inclui ou esgota toda a prática humana, toda a energia humana e toda a intenção humana. Claro que é real o processo de degradação da cultura trazido por um sistema que submete à lógica mercantil todas as dimensões da vida. Mas o que poucas vezes se percebe é que a cultura de massa não pode deixar ela própria de dialogar com a realidade. Nesse ponto insistem inúmeros autores dessa vertente. Um deles é o norte-americano Fredric Jameson. Ele se dedicou a compreender as formas concretas pelas quais a cultura comercial viabiliza seus efeitos reificantes. Para Fredric Jameson, seria simplório, pessoal, conceber a cultura de massa como mera manipulação, pura lavagem cerebral e distração vazia, efetuada pelas corporações multinacionais, que, obviamente, controlam atualmente
cada característica de sua produção e distribuição. Se este fosse o caso, então parece claro que o estudo da cultura de massa deveria ser, na melhor das hipóteses, assimilado à anatomia das técnicas de marketing ideológico e subordinado à análise dos textos e materiais de publicidade. Vejam, pessoal, que essa perspectiva não nega os efeitos reificantes da cultura comercial, mas procura compreender como esses efeitos se viabilizam concretamente. Ao olhar para esse processo de forma atenta, Jameson aponta as contradições e limites da própria reificação. Num texto sugestivamente denominado Reificação e Utopia na Cultura de Massa, ele afirma que a indústria cultural se baseia em um trabalho transformador sobre angústias e imaginações sociais e políticas, que devem então ter alguma presença efetiva no texto cultural de massa, a fim de serem subsequentemente administradas ou recalcadas. Ou seja, pessoal, para serem ideológicos, os produtos da cultura de mercado precisam lidar habilmente com um imaginário sempre mais amplo do que aquele veiculado nos estreitos limites da indústria cultural. Esse imaginário pode ser fetichizado e distorcido segundo certos interesses, mas isso não pode acontecer sem que se forneça alguma compensação, um grão de paga genuíno à cultura do povo. Voltando às palavras de Jameson, as obras de cultura de massa, mesmo que sua função se encontre na legitimação da ordem existente, não podem cumprir sua tarefa sem desviar, a favor desta última, as mais profundas e fundamentais esperanças e fantasias da coletividade. Isso significa que nenhum tipo de cultura, nem mesmo a mais absurdamente mercadológica, pode se permitir chegar ao grau zero da perda de autenticidade, isolando-se de qualquer contato com a vida comunitária. A cultura de massa precisa sempre absorver algo do mundo da vida, mesmo que essa absorção tenha caráter parasitário, mesmo que seja para, no momento seguinte, neutralizar essa riqueza em formas estereotipadas. A crítica da reificação mercantil não pode eclipsar a participação de muitas formas populares na moderna cultura industrial. De forma simultânea às tendências pasteurizantes que impulsiona, a cultura industrial negocia a todo momento com a cultura popular, recolocando as distinções sociais ao mesmo tempo que as esvazia, reforçando hábitos de classe ao mesmo tempo que os renova. O que a gente vê aqui é uma visão da cultura de massa não como um mero lugar de manipulação e alienação, mas como campo de luta em torno da significação social. Essa concepção rechaça dicotomias rígidas, verificando as formas concretas como elementos das culturas subalternas são apropriados e reelaborados pelos meios de massa. Nessa perspectiva, a cultura popular não se comporta como um corpo estranho a ser compulsoriamente integrado. Ela mantém uma existência conflitiva no interior do massivo. É assim que se configura o caráter, até certo ponto ambíguo e contraditório, dos meios de massa. O popular surge não como um mero público consumidor de bens e materiais. Ele também participa dos códigos elaborados pelo emissor das mensagens. Aliás, mesmo na condição de consumidor, o público não necessariamente é passivo. Devemos ter em conta não só as condições de produção, mas também as condições de consumo dos bens culturais, rompendo com a noção de consumo como se fosse um mero polo passivo, que não interage com as estratégias dos meios de comunicação de massa. O consumo também é lugar de produção do sentido. Por mais que a gente não note, temos a tendência de enxergar como transparentes os usos da cultura de massa, quando o que há é opacidade e ambivalência nas formas como as classes subalternas incorporam o massivo. Isso inclui negociações, alinhamentos, disputas, absorções, demarcações.
Nessa perspectiva, o popular não é residual e não se restringe ao folclórico. Ele é ativo e atual. Está presente, inclusive, dentro do polo de cultura moderna, produzida pela indústria cultural. O popular se atualiza e comparece de várias formas, inclusive no interior da arena pop. O consumo cultural envolve uma reinterpretação que se dá a partir da própria vivência do povo, de seus esquemas de percepção e ação, construídos a partir de sua posição no contexto geral da luta de classes. Esses esquemas não são unívocos, da mesma forma que a indústria cultural também não é. Na visão de um pensador como Gramsci, o que caracteriza a concepção de mundo dos setores subalternizados é uma coexistência não harmoniosa e desnivelada com as ideologias dominantes. Para o pensador marxista italiano, sendo contraditório o conjunto das relações sociais, não pode deixar de ser contraditória a consciência dos seres humanos. Essa consciência contraditória comparece na forma de estratificações ideológicas diversas. Algumas ideias e valores são fruto de sobrevivências arcaicas, oriundas de fases anteriores do desenvolvimento civilizatório. Outras resultam da antítese de interesses entre grupos da mesma etapa histórica atual. Esse caráter complexo e contraditório da consciência se manifesta tanto nos indivíduos quanto nos diversos grupos sociais. Porém, entre os grupos subalternos, em função de sua falta de autonomia histórica, são mais agudos os efeitos da desagregação da consciência, decorrente das contradições sociais, e mais difícil a luta para se libertar dos princípios impostos e adquirir uma consciência histórica autônoma. Nesse quadro de referência, como a gente pode perceber, a cultura popular articula uma concepção de mundo que, embora brote da vida comunitária e afirme o estilo de vida autêntico das camadas populares, nem por isso é monolítica e lesa de contradições. A cultura do povo está longe de abrigar apenas formas progressistas. Compreende também estratos fossilizados, conservadores e até mesmo retrógrados. Notem, pessoal, o sentido dialético dessa abordagem, que vê não apenas a indústria cultural, mas a própria cultura popular como intrinsecamente contraditórias. Nem a cultura de massa é sempre alienante, nem a cultura popular é sempre progressista. É o que se pode constatar em um programa como o Big Brother Brasil. O que vem sendo destacado ali, na maioria das vezes, é a força das gramáticas do eu, tão propaladas pelo neoliberalismo. São ideias e valores amplamente disseminados na sociedade, estando presentes até mesmo em espaços de contestação. Não há um único poro do tecido social que esteja a salvo dessa lógica individualista e dos valores narcísicos do consumismo e do sucesso pessoal. Porém, pessoal, por mais poderosa que essa lógica seja, e ela é, não é possível afirmar que ela tem o poder de sufocar toda contradição e toda resistência. É por isso que, como laboratório que busca reproduzir a vida em condições extremas, o BBB distorce ao mesmo tempo que revela. Na primeira chave, alguns dos personagens surgem como caricaturas dos dilemas e impasses da vida real. Mas a realidade é sempre maior do que qualquer caricatura, do que qualquer jogo de faz de conta. Ela insiste em irromper em meio a este mundo de fantasia e manipulação, ou de utopia e reificação, para usar as palavras de Jameson sobre a cultura de massa. Vejamos mais uma vez como ele coloca essa questão. Toda obra de arte contemporânea, seja da alta cultura ou da cultura de massa e comercial, contém como impulso subjacente, embora na forma inconsciente, a miúde distorcida e recalcada, nosso imaginário mais profundo sobre a natureza da vida social. Tanto no modo como a vivemos agora, como naquele que sentimos em nosso íntimo deveria ser. Em meio a uma sociedade privatizada e psicologizada, obcecada pelas mercadorias e bombardeada pelos slogans ideológicos dos grandes negócios, trata-se de reacender algum sentido
do ineradicável impulso na direção da coletividade, que pode ser detectado, não importa quão vaga e debilmente, nas mais degradadas obras da cultura de massa. É como se a realidade crua sempre irrompesse, inadvertida e sobranceira, por dentro do espetáculo arrogante da cultura de massa, que se pretende a própria realidade, mas nunca chega a esgotar essa mesma realidade. O espetáculo midiático pode muito, mas a realidade será sempre maior. A TV Grabois e o programa Cultura e Movimento precisam da sua colaboração. Se você gosta do nosso trabalho, dê aquela força, curta, comente, compartilhe com as pessoas próximas. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura e Movimento.